Shalom, povo de Deus! Meus amados irmãos, graça e paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Privilégio termos mais esse momento de pastoreio. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Espero que você esteja bem, que o seu coração esteja firmado no Senhor, que é fiel e verdadeiro. Nós vamos orar. Vamos clamar ao Senhor a sua bênção. Deus querido e amado, Pai celestial que não poupou nem o seu Filho unigênito, mas por todos nós o entregou. Nós te agradecemos pelo teu amor imenso. Nós te louvamos pela obra salvadora do teu Filho Jesus Cristo, que nos resgatou da morte e nos transportou para o reino de vida, de vitória. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça. E nós queremos te adorar para sempre. Rogamos que o Senhor abençoe esse momento de pastoreio, que o teu Espírito venha conduzir cada parte, fala ao nosso coração. O Senhor é aquele que pode atingir o mais profundo do nosso ser, nos abençoando, nos restaurando. Ó Senhor, nós rogamos a tua direção, a unção do teu Espírito e que o Senhor receba toda a glória em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos cantar ao Senhor. A palavra de Deus nos estimula a louvarmos ao Eterno, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvemos ao Senhor. Olá, irmãos, graça e paz. Vamos adorar ao Senhor, bendizer a Cristo que nos trouxe a redenção, que nos livrou dos nossos pecados. Vamos fazer isso com muita alegria? Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. E o seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo em
entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Ele é aquele que estava desde o princípio. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Na salvação caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Posso dizer, que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração?
estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Meu coração, tudo que nós somos pertence ao Senhor. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. O que sou é teu. O que sou é teu. Bem, amados irmãos, nós estamos meditando no livro de Deuteronômio e hoje vamos refletir no capítulo 20. Quero convidar você, se possível, a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 20, um texto que trata sobre a guerra. Vamos ler a palavra do Senhor. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, não os temerás. Pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Os oficiais falarão ao povo, dizendo: qual homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a consagre. Qual homem que plantou uma vinha
e ainda não a desfrutou. Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a desfrute. Qual homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Se a sua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todos os do sexo masculino que houver nela passarás a fio de espada. Mas as mulheres e as crianças e os animais e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e desfrutarás o despojo dos inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destes povos. Porém, das cidades destas nações, que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo o que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las-ás totalmente. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois pecaríeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muito tempo, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás. Pelo que não o cortarás, pois será a árvore do campo algum homem para que fosse sitiada por ti? Mas as árvores, cujos frutos souberes não se comem, destruí-las-ás, cortando-as, e contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes até que seja derribada. Que o Senhor aplique a sua santa palavra ao nosso coração. Esse texto ele está dividido basicamente em duas partes. Como nós falamos, ele trata sobre guerra. E a sua primeira parte, do verso 1 ao versículo 9, e também os versos 16 a 18, abordam a guerra em Canaã. A segunda parte dessa passagem trata sobre a guerra fora de Canaã. É importante que nós entendamos o seguinte: as guerras de Israel, guerras que o Senhor orientava o seu povo, não eram somente guerras bélicas, físicas, mas eram guerras de natureza espiritual. Havia uma crença popular em divindades. E os povos pagãos, eles acreditavam que quando uma determinada nação subjugava um outro povo, o Deus daquela nação vencedora era mais forte do que a divindade do povo perdedor. Era essa
a concepção muito comum na época. Então observe, Deus, ele em determinadas circunstâncias enviou o povo de Israel para destruir nações pagãs. Na verdade, era o próprio Senhor que estava exercendo juízo contra aqueles povos, mostrando a gravidade do pecado e que o pecado, ele acarreta consequências e consequências graves. Pois bem, os israelitas, eles estavam entrando em Canaã não como turistas, mas como soldados preparados para a batalha. E qual era o conceito? Quem lhes daria a vitória seria o próprio Deus. Ou seja, é o Senhor quem está à frente do seu povo, dando a este povo vitória. Pois bem, nós, povo de Deus hoje, também estamos em uma guerra, uma batalha. Só que essa batalha não é de natureza física, mas é espiritual. A Bíblia nos mostra que a nossa luta não é contra carne nem sangue, ou seja, não é contra seres humanos. A nossa luta é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Ou seja, a nossa luta é contra seres espirituais da maldade, Satanás e os demônios. E o mesmo Deus que assegurou ao povo de Israel que lutaria as suas batalhas e que daria vitória contra os seus inimigos, é o mesmo Deus que diz para a igreja hoje: eu luto as suas guerras, meu povo. Vocês estão em um combate contra o diabo e os seus anjos caídos, mas eu estou com você para lhes dar a vitória. Isso não é maravilhoso? Entendermos que mesmo estando em um conflito espiritual ininterrupto, é Deus quem nos dá a vitória. Nós não temos condições de lutarmos com as nossas próprias forças contra Satanás e contra os demônios, mas é Deus quem nos concede o triunfo contra eles. Louvado seja o Senhor. Então, esse texto, ele inicia dizendo o seguinte, que quando o povo de Israel saísse à peleja contra os seus inimigos e eles observarem carros, cavalos, um povo em grande número, ou seja, um exército forte, um exército poderoso, esse povo não deveria temer. E por quê? Imagine, Israel observando um grande adversário diante dele. Ele não deveria temer. Existem basicamente dois tipos de medo. Existe o medo que nos mobiliza, o medo que nos faz correr do perigo, por exemplo, o alarme de um incêndio em determinado local, e a pessoa corre fugindo daquele incêndio. Mas existe o medo que paralisa, que escraviza, que imobiliza. Esse tipo de medo, esse segundo tipo de medo, nós não devemos ter. O Senhor está dizendo para o seu povo o seguinte: quando vocês pelejarem contra nações inimigas, não tenham medo. Por quê? Em primeiro lugar, Deus diz: porque eu lhes fiz sair da terra do Egito. Eu já lhes libertei do domínio, do império, do mal de Faraó. E em segundo lugar, eu estou contigo. Versículo de número 1. Isso é tão precioso, irmãos, sabermos que nós também, nos nossos enfrentamentos diários, muitas vezes nós lidamos com N situações. E como nós falamos, estamos em uma guerra espiritual. O mesmo Deus, ele está dizendo para mim e para você: não tenha medo. Não tema. Por quê? Porque eu sou o Deus
que já te libertei. Te libertei de quem? De Satanás. Te libertei do quê? Do império das trevas. Eu arranquei você do domínio do mal e mais, eu estou com você. É diante dessa realidade que o apóstolo Paulo afirma em Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o primeiro aspecto que nós precisamos, diante das lutas da vida, diante da guerra espiritual, diante dos inúmeros problemas que surgem diante de nós, é sabermos que Deus está falando conosco e Ele está dizendo, não tenha medo. Primeiro, porque eu sou o Deus que te libertou. E segundo, porque eu estou contigo. O texto prossegue a partir do versículo número 2 e ele fala a respeito do sacerdote. O sacerdote era um líder religioso. E o sacerdote, ele deveria encorajar os guerreiros, do verso 2 ao verso 4, mostrando que aquela guerra era mais do que física, era espiritual. Aquele sacerdote, ele deveria dizer para o povo de Israel o seguinte: não desfaleça o vosso coração. Verso 3. Observe. O líder religioso se adiantaria ao povo e falaria a ele o seguinte: não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Verso 4. Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Aleluia! Então, aquele mensageiro de Deus estava dizendo a Israel o seguinte: não desanimem, não desfaleçam o vosso coração, pois o Deus que já fez grandes obras por vocês, que já abriu o mar vermelho, o Deus que os libertou do domínio tirânico lá no Egito, o Deus que os tem guiado no deserto e os tem sustentado, esse mesmo Deus, ele vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para vos salvar. Não temas. É interessante como essa mensagem do Senhor, ela perpassa a Escritura. Deus disse para Abraão em Gênesis 15:1, não temas. Deus disse para Jacó em Gênesis 46:3, não temas. Deus deu essa mensagem aos hebreus através de Moisés, quando eles estavam diante do Mar Vermelho, em Êxodo 14:13, não temas. E o profeta Isaías repete várias vezes essa palavra a fim de animar o remanescente judeu. Isaías 41:10, 13, 14, Isaías 43, 1 e 5, 44, 2 e 8. Deus está dizendo, não temas. Por que não devemos temer? Crises, inflação, insegurança, conflitos, confusão, tantos problemas, o inimigo furioso atacando a igreja. Por que não devemos temer? Porque o Senhor, ele vai adiante de nós contra os nossos inimigos para vos salvar. Meu irmão, minha irmã, nós temos um Deus salvador. Nós temos um Deus que é capaz de nos sustentar, de nos abençoar, de nos manter, de nos garantir a vitória. Deus é o nosso Salvador. Ele nos livra do mundo, da carne, do diabo. Ele nos livra da condenação do pecado. Ele nos livra do poder da morte. Não temas. Mas nós temos do verso 5 ao verso 9
palavras de encorajamento dos oficiais. Enquanto que os sacerdotes encorajavam os soldados a encarar o inimigo sem medo, os oficiais, eles diziam para o povo o seguinte: se vocês tiverem alguma questão pendente, resolvam. Nenhum oficial queria comandar um soldado distraído, cuja mente estava na guerra e estava em um outro ambiente. Então o texto nos apresenta algumas situações específicas que validariam uma dispensa temporária da guerra. A primeira situação é o seguinte: um soldado que deveria consagrar uma casa nova ao Senhor. Verso de número 5 nos mostra isso. Um homem edificou uma casa nova e não a consagrou. Então, volte para casa e desfrute da sua casa nova. Você está dispensado da guerra por um ano. O segundo caso era de uma pessoa que tinha uma colheita em um novo vinhedo e ele não tinha ainda desfrutado dos frutos daquela colheita. O que é que ele deveria fazer? Verso de número 6, ele deveria voltar para casa para que ele não morresse na peleja e outrem a desfrutasse. O terceiro caso, que envolvia dispensa, verso 7, era o homem que estava noivo de uma mulher e que ainda não tinha casado. O que ele deveria fazer? Ele deveria voltar para a sua tribo e casar. E assim também ele era dispensado por um ano. O que essas três exceções indicam? Elas indicam o seguinte: que nessa dinâmica da guerra, do conflito, das lutas, nós precisamos também gozar das bênçãos de Deus na vida. No caso aqui, o texto fala sobre o lar, as colheitas e a lua de mel. Ou seja, Deus, ele nos dá bênção, irmãos. Bênçãos preciosas, e nós podemos desfrutar delas, não é pecado. Desde que nós venhamos usufruir dessas bênçãos na presença de Deus e para a glória de Deus. Deus não queria que nenhum soldado usasse a guerra como desculpa para negligenciar sua família, seu vinhedo ou sua noiva. O Senhor está falando para mim e para você o seguinte: meu filho, minha filha, eu tenho lhe dado bênçãos. E eu quero que você glorifique ao meu nome com essas bênçãos. Você tem um lar, cuide do seu lar para a minha glória. Você tem um trabalho e eu tenho lhe sustentado e tenho lhe mantido. Desfrute desse trabalho. Você tem comida, você tem água, você tem casa, você tem roupas, você tem N bênçãos. Desfrute disso para a glória dele, para a glória do Senhor. Você vai casar ou já está casado, desfrute do amor com a sua esposa, com o seu cônjuge, ou seja, desfrute das bênçãos de Deus. Observe, os sacerdotes diziam para os soldados o seguinte: olhem para o alto e confiem no Senhor. Os oficiais diziam para os soldados o seguinte: olhe para trás, veja se tem alguma questão pendente, veja se tem algo lhe atrapalhando no conflito e resolva isso. E desfrute da bênção de Deus. Só que tem um outro elemento também. Os oficiais, eles falavam, verso 8, para homens medrosos, tímidos. E se houvesse pessoas com medo, elas deveriam também voltar para casa, porque o medo contamina.
Ele iria atingir o coração de seus irmãos, de seus compatriotas. Então, alguma pessoa, algum guerreiro, estava cheio de medo. Eles deveriam, então, retornar para casa. Pois bem, o texto continua. E agora ele vai nos mostrar, a partir do verso 10, conflitos contra soldados, contra cidades fora do ambiente de Canaã. Do verso 10 em diante, mais especificamente do verso 10 até o verso de número 15, o texto nos mostra que quando Israel fosse lutar fora do ambiente de Canaã, fosse tomar uma cidade, ele deveria antes oferecer a paz. Ele deveria apresentar uma proposta de paz. Se a resposta daquele povo era de paz e abrir as portas para Israel, assim a paz seria estabelecida e o povo de Israel sujeitaria aquela cidade a trabalhos forçados, ao serviço. Mas se aquela cidade, aquela região não fizesse paz, então Israel iria sitiá-la. E o Senhor, seu Deus, verso 13, daria aquela cidade na sua mão, e Deus, através de Israel, estaria emitindo juízo contra aquele povo. Qual é o princípio que eu quero trazer? Deus, ele nos diz que nós, seu povo, hoje, somos embaixadores da paz. Em Efésios capítulo 6, versículo 15, é um texto que fala sobre luta espiritual. Ele afirma que nós devemos calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz. Nós somos embaixadores da paz, que rogamos aos pecadores que se reconciliem com Deus. Preste atenção nisso, isso é muito precioso. Veja bem, Deus, ele diz que as nações que forem rebeldes contra ele estarão sujeitas ao seu juízo. Que as pessoas que forem antagônicas a ele serão punidas pelos seus pecados. Mas Deus oferece em Jesus Cristo uma oferta de paz. Jesus, ele veio a esse mundo, ele morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e ele oferece, através da sua igreja, uma mensagem de paz às nações, dizendo o seguinte: o Deus Santo, o Deus justo, o Deus que foi ofendido pelo pecado da humanidade, ele está oferecendo, na pessoa do seu Filho, reconciliação. Se as pessoas aceitam a mensagem do Evangelho, elas são reconciliadas com Deus. Elas se tornam amigas de Deus. Se elas rejeitam as boas novas de paz, tristemente, elas estarão sujeitas ao justo juízo de Deus. Nós somos chamados a anunciarmos para o mundo, para a nossa família, para os colegas de trabalho, os colegas de escola, de faculdade, os colegas de lazer, para as nações. Nós somos chamados por Deus a dizermos para as pessoas a paz em Jesus Cristo. Deus ama você. Deus não quer lhe condenar, Ele quer lhe salvar. E por isso Ele enviou Jesus, o Redentor. Somos mensageiros de paz. Somos mensageiros da paz que vem de Deus. O texto, portanto, caminha e chega no seu final. Deus, ele enfatiza que os povos
rebeldes ao seu senhorio, seriam alvos do juízo. Deus usaria Israel para subjugar, para destruir nações pagãs que não se submetem ao senhorio do Senhor. Mas é muito interessante, quando nós chegamos no verso 19 e o verso 20, ele trata sobre o cuidado até com os recursos naturais, os recursos recebidos de Deus. Israel deveria derrotar o inimigo, na verdade, Deus estava usando o seu povo como instrumento disso, mas ele não deveria destruir as árvores. Era muito comum naquela época o arvoredo ser usado como uma base militar, como um local de instalação ou como rampas para invadir cidades inimigas. Mas aqui Deus está dizendo o seguinte: preserve. Quando sitiares uma cidade por muito tempo, não destruirás o seu arvoredo, verso 19, metendo nele o machado, porque dele comerás, pelo que não o cortarás, pois será a árvore do campo algum homem para que fosse sitiada por ti? Verso 20, mas as árvores cujos frutos souberes não se comem, destruí-las-ás, cortando-as. E contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes, até que seja derribada. Ou seja, as árvores frutíferas não deveriam ser destruídas, porque o próprio Israel iria depois desfrutar dos frutos daquela árvore. Eu queria caminhar para o final, voltando a esse tema central do texto, que é a questão da guerra. Há uma guerra invisível que está acontecendo no mundo. E a Bíblia nos diz que nós não lutamos com armas naturais. Nós lutamos com armas espirituais. Muitas vezes nós podemos nos sentir tão fracos diante dos conflitos, não é verdade, irmãos? Tão debilitados diante das lutas. Mas Deus, Ele está dizendo para nós, como Ele disse para o povo de Israel: sou eu que luto com você, por você, adiante de você, e sou eu quem lhe dá a vitória. Quais são os gigantes que estão diante de você? Quais são aquelas situações, aqueles problemas, aquelas tentações, aquelas dores que afligem a sua alma? Você não está só. Você não está abandonado. Deus está dizendo para o seu povo hoje: meu povo, continue olhando para o alto. Eu já os libertei do império das trevas. Vocês já estão no meu reino. Eu vou continuar lutando com vocês. Sou eu quem lhes conduz em triunfo. Creia nisso. Descanse o seu coração na bondade e na fidelidade de Deus. E quem sabe, se houver pessoas que estão nos vendo, que estão vivendo em rebeldia contra Deus, longe do Senhor, o Senhor lhes oferece hoje paz em Jesus Cristo. O Senhor oferece para nós paz. E paz na Bíblia é mais do que a ausência de guerra. Paz na Bíblia é integridade, é completude, é bênção, é a verdadeira prosperidade, é satisfação. A paz para nós em Jesus Cristo. A paz com Deus, pela qual nós nos tornamos amigos do Senhor. E a paz de Deus para nós em Jesus Cristo. Às vezes a ansiedade nos abate,
a inquietação nos aflige, mas a Bíblia diz que Deus nos dá uma paz que excede a todo entendimento. Em um mundo cheio de conflitos e de guerras, nós temos um guerreiro santo, o próprio Deus, que luta conosco, que luta por nós, que não nos abandona e que nos garante a vitória pela obra do seu Filho Jesus Cristo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse momento aqui, pela Tua palavra. Queremos Te agradecer pela oportunidade de meditarmos na Tua santa verdade. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, porque diante de um mundo tão conflituoso, nós temos o Senhor, o Todo-Poderoso, que guerreia, que batalha as nossas lutas e que nos conduz sempre em triunfo. Obrigado, Senhor. Oramos para que o medo não atormente o nosso coração. Esse medo que simplesmente paralisa, que atormenta, que ele não venha nos dominar, mas que sejamos dominados pela fé, pela confiança de que o Senhor cuida de nós. Abençoe o teu povo. Oramos, ó Deus, por cada família. Continue suprindo as necessidades de cada família. Continue abençoando marido, esposa, filhos. Abençoando, ó Deus, todos os lares. Ó Deus, sustenta este pai, esta mãe. Ó Deus, este filho, esta filha, esse avô, avó, tio, tia. Enfim, Senhor, cada membro de diferentes núcleos familiares. Abençoe. Abre portas de emprego para aqueles que estão desempregados, supre as necessidades dos carentes. Ó Deus, visita aqueles que estão enfermos, ministra conforme a tua vontade cura, restauração ao doente. Oramos por aqueles que estão aflitos, ansiosos, desesperados. Ministra paz, paz em Jesus Cristo a esse coração. Abençoe, ó Deus, a tua igreja, abençoe a Igreja Presbiteriana das Graças, abençoe toda a tua igreja no Brasil, no mundo, que ela cresça, que ela floresça, que ela avance, que ela prospere no poder do Senhor e que possamos, ó Deus, desfrutar das tuas promessas, certos de que o Senhor está conosco, que Ele não nos desampara. Obrigado, Senhor. Obrigado por tantas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, que nós podemos desfrutar. Nós queremos Te glorificar com todas elas. Abençoe, ó Deus, o Brasil, tenha misericórdia da nossa nação, abençoe o mundo e que o Teu reino cresça e que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir mais uma canção? Quero convidar você a cantar mais um cântico de louvor ao Senhor. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a ti me apego. És o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão estou seguro. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei, em
uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, clamo pela água viva, tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo, Cristo é tudo o que tenho, Cristo é tudo o que tenho, Cristo é tudo o que tenho. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Bem, queridos, chegamos a mais um final do momento de pastoreio. A nossa oração é que Deus abençoe muito a sua vida e a sua família, com graça, com misericórdia, com paz, com fé, com esperança e com amor em Jesus Cristo. Não precisamos temer. Deus está conosco e nos conduz à vitória. Amém e amém.